Gente, bom dia. Chegou o dia que eu tanto temi e quis, porque, que nem a Bia falou algumas semanas atrás, o primeiro livro que eu falei, brincando, diga-se de passagem, que eu queria trazer era Cantares, né? Só que ela levou a sério. Então aqui estou eu no dia de hoje. Mas que bom, porque realmente é um tema que eu gostaria de falar. Como vocês podem perceber, tenho um pouquinho para falar a respeito, em 4 páginas. Então a gente tem o quê? 15 minutos por página. Eu vou tentar falar devagar, com calma, mas não extrapolar muito o nosso tempo, tá? Então, o livro de hoje é Cantares. E, próximo slide, a gente tem algumas informações gerais sobre esse livro. Eu tentei fazer o estudo de uma forma que ele faça sentido, então, por isso ele está com muito texto, porque tem toda uma linha de raciocínio para a gente tentar entender o porquê desse livro ser muito importante, dele ser tão apagado, geralmente, nos estudos bíblicos, e o que ele realmente significa, né? Porque, para variar, o estudo tem mais páginas do que o próprio livro. Então, vamos nessa. Acontece. Então, tá. Então, o livro dos Cânticos, o autor dele disse ser Salomão, né? Existem algumas dúvidas a respeito disso, mas o consenso geral é de que o autor é Salomão, porque isso está evidenciado no primeiro versículo, Cantares 1:1, está escrito lá, Cânticos dos Cânticos, que é de Salomão. Qual é o título, né? Existem 3 versões mais conhecidas do título desse livro, sendo Cantares, Cânticos dos Cânticos ou Cânticos de Salomão. E a classificação, ele é o 5º e último livro poético, o 22º livro do Antigo Testamento. Qual o período em que esse livro foi escrito? Eu coloquei ali o mapa de Israel unificada porque ele faz parte do contexto, o que envolve com o período. De acordo com os pesquisadores, Salomão teria escrito a obra em sua juventude. Então, como a gente já viu, Cantares na juventude, Cantares, Provérbios na vida adulta e Eclesiastes na sua velhice, quando ele já estava muito mais maduro, e vocês vão perceber isso. E isso teria acontecido entre o período dos anos 990 e 931 a.C. Posteriormente, esse texto foi revisado e passou por diferentes compilações até ser canonizado, o que é sugerido pelos 4 exemplares encontrados na gruta de Qumran, não sei como fala isso. Qumran. Alguém pode me ajudar? Como é que fala isso? Qumran, que é o sítio arqueológico da Cisjordânia, que datam entre 450 e 330 a.C., que seria na dominação persa. Ou seja, Salomão era um jovenzinho, afoito, apaixonado, escreveu essa poesia, mas antes dela entrar, né, para o livro sagrado, tanto o judeu quanto o cristão, esse texto teria passado por várias revisões, várias compilações, organizações, porque ele é muito confuso. Quem leu percebeu que é um texto muito confuso. É difícil de entender onde ele começa, onde termina cada parte, o que está acontecendo. Então, teriam algumas pessoas revisado esse texto, reescrito ele, não alterado, mas organizado. E essa organização teria acontecido na época da dominação persa, como a gente viu ali em Esther. A dominação foi entre 500 e tantos e 300 e 425, eu acho, antes de Cristo. E nesse meio de caminho aconteceu essa reorganização. E esses 4 exemplares, né, essas 4 cópias do livro dos Cânticos foram encontrados na gruta, que eu não vou repetir o nome. Então, nota-se que esse texto foi bastante difundido na comunidade da época, porque não tinha apenas um, mas 4 exemplares dele. Então, as pessoas conheciam e liam esse texto. Qual é o contexto, né? Esse foi o período. O povo de Israel estava atravessando um momento histórico muito desafiador, porque eles estavam tentando manter o reino unificado após o falecimento de Davi. Então, Davi, na época dele, conseguiu ali reinar tanto sobre Israel e Judá, e agora não tinha mais Davi, tinha Salomão, que foi ungido rei, eles tinham que manter ali a unidade, apesar de todos os inimigos que sempre tinham em volta. Salomão foi coroado com pouco mais de 18 anos, ou seja, estava no auge da mocidade, na fase das paixões, os hormônios em alta, loucura. Então, ele era um garoto, né? Se você parar para pensar. E é dito, eu acho isso aqui muito interessante, porque em 1 Reis 3, quando começa a falar ali sobre Salomão, construção do templo e tal, no versículo 3 é dito que ele amava ao Senhor. Mas
Tem um detalhe nesse texto aí de 1 Reis 3. Antes mesmo dele terminar a edificação da sua casa, do templo, das muralhas de Jerusalém, e até de pedir sabedoria, que é o que acontece entre o versículo 5 e 15, ele tomou a filha do faraó como sua esposa, aparentando os israelitas com os egípcios. Então, no começo desse capítulo 3, né, o versículo 1 já fala sobre isso, sobre Salomão ter desposado a filha de faraó. E aí depois fala, antes mesmo de fazer isso e aquilo, mas Salomão amava a Deus e ofereceu sacrifícios no altar no mais alto monte. Então, guarda isso porque é uma informação importante, tá? Vamos para alguns conceitos históricos. Gente, seguinte, eu acho que não é surpresa para ninguém, mas caso seja, eu vou contar um segredo. O livro de Cantares fala muito sobre sexualidade, sobre intimidade, então esse é o tema do dia. A gente vai falar muito sobre isso aqui, à luz das Escrituras, nada de pânico. Então, alguns conceitos que eu acho importante a gente entender sobre aquele momento histórico, para a gente entender o livro dos Cantares e entender por que ele é importante para a gente, tá? Primeiro, casamento. Quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, não foi realizada nenhuma cerimônia nos moldes atuais para oficializar a união dos dois. Na verdade, quem tinha esse papel, quem tinha a função de fazer o casamento acontecer, era o ato sexual. Então, não tinha um vestido branco, um pajem. Acho que se fosse fazer uma cerimônia assim no Éden, no máximo, sei lá, um gatinho ia levar as alianças, uma pomba ia jogar as flores, porque só tinha eles dois, então não tinha como fazer todo esse ritual que a gente tem aqui ocidental, em outras culturas também, do casamento na igreja. Então, como que se casava naquela época? Através do sexo. Eu queria muito uma água, porque minha garganta está destruída. Ai, que bênção! Tá aqui. Que lindo copo. Ai, que ótimo. Era através do sexo. O sexo não fazia parte. Esse é um ponto importante da gente entender quando lê Cantares e quando pensa sobre o assunto. A gente fala assim, porque o sexo dentro do casamento. Então, quando Deus criou o primeiro casal, o sexo não fazia parte do casamento. Ele era o próprio casamento, ele era o ato de se casar. E ele era o casamento em si. A noite de núpcias, ela era chamada de consumação, né? Tipo, eles vão consumar o casamento. A gente vê isso, por exemplo, na história de Isaac e Rebeca. Essa consumação era chamada assim porque era a forma de formalizar que aqueles dois estavam casados. Era um testemunho público, de modo público, que a partir desse ato o casal se tornava um. Bem, acontece que Salomão se tornou pelo menos 1000 vezes, porque ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, né? Então, a gente pensando na origem da coisa, em como deveria ser, olhando para Salomão, a gente fica, alguma coisa aqui não está fechando essa conta, o negócio não está tão bom quanto deveria. Segundo tópico. Esposas. Para garantir uma descendência, era permitido aos homens terem mais de uma esposa. E por que isso? Considerando o fato de que não tinha, por exemplo, exames pré-natais ou acompanhamento pós-parto, a gente aqui no Brasil tem uma taxa bem alta de mortalidade infantil. Isso tendo médicos, tendo tecnologia, tendo remédios. Imagina numa época que não tinha nada disso. Então, as crianças morriam muito fácil. Se você é um rei, principalmente, você precisa ter filhos para alguém herdar o seu trono. Então, não tinha nem como saber também, aqui, além disso, não havia como identificar nem tratar a esterilidade antecipadamente. Então, vamos supor que o rei casou com uma mulher só, aí casa dela ser estéril, vai ficar sem descendentes? Ou então tem um filho só, a criança morre, caiu num poço, sei lá, nessa época podia acontecer de tudo. Então, ele precisava ter várias esposas, uma certa quantidade, para poder garantir sua descendência, né? Acontece, a Bíblia, eu me divirto muito lendo a Bíblia, porque é engraçado, as coisas, elas sempre se completam, elas nunca se refutam, sabe? Então, quando você está lendo Deuteronômio, que como a gente já viu lá atrás no estudo do Pentateuco, é a repetição da lei, né, para as pessoas enfiarem na cabeça, reforçar a lei de Deus, tem um trecho lá em Deuteronômio 17, dos versículos 14 ao 20, né? Que é chamado Recomendações aos Reis. Aí você me pergunta, mas nem tinha rei naquela época em Israel, né? Eles estavam vagando no deserto. Bom, acontece que Deus sabe de todas as coisas, então esse trecho começa assim: quando acontecer de vocês quererem ter um rei, porque vai acabar acontecendo em algum momento, vocês quererem ter um rei igual às outras nações, então que seja alguém do povo de vocês e não um estranho. E tem um detalhe aí. Nesses versículos do 14 ao 20,
ele diz que é indicado que o rei não tenha muitas mulheres, porque isso poderia corromper o seu coração. E esse mesmo texto afirma que o povo não deveria mais voltar ao Egito para conseguir mais cavalos e mais riqueza. E o que Salomão fez? Pois é, as duas coisas, duas recomendações que foram ignoradas. Então, teve 1000 mulheres e se casou com a filha do faraó. E aí eu coloquei aqui o Salmo 119:11, né, que é sobre guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E esse é só um de inúmeros exemplos na Bíblia de como a falta de observância da palavra, né, a falta de realmente seguir o que está escrito pode ser prejudicial para a vida de uma pessoa, porque veremos que não é bom ter 1000 mulheres, mas para frente no estudo a gente vai perceber que não é bom, não. E aí, terceiro tópico, as concubinas. Concubina. Eu não sei porque que vocês me que é concubinas, parece mais fácil de falar. Mas é concubinas. Quem eram essas mulheres? Está lá a moça ali, esboçando seus cabelos. Eram mulheres que também se relacionavam formalmente com os homens, mas que ocupavam uma posição inferior à esposa na hierarquia da família. É como se elas fossem as mulheres da série B desse homem. Então, tipo, não é que elas eram menos importantes, mas elas não tinham a mesma primazia da esposa dentro dessa relação familiar. Elas tinham sim que ser protegidas pelo marido, como está previsto em Êxodo 21, de 7 a 11, né? Nesse trecho ele fala, né, na lei, Moisés escreve a respeito disso, do cuidado com a concubina, quando ela deve ou não ser entregada para um homem, se pode ou não devolver. É toda uma questão burocrática ali na administração desse relacionamento, mas ela deveria respeitar limites na convivência domiciliar. Então ela não tinha tantos privilégios quanto teria a esposa. 2 exemplos famosos desse tema são Agar, que em Gênesis 16, Sara entrega a sua serva para Abraão ter filhos com ela, e também Quetura, que foi essa segunda mulher de Abraão depois que Sara morreu, e que está escrito lá em Gênesis 25, que quando Abraão estava para morrer, ele tinha entregado tudo o que ele tinha para o seu filho primogênito Isaac, que era filho com a sua esposa Sara, e para os filhos de Quetura, que foram 6 ou 7, ele entregou vários presentes, terras ao Oriente, enfim. E quando a gente pensa num micro cenário, depois num macro, né, pensa que Abraão teve uma esposa e uma concubina. Já deu problema, já foi um caos, já foi briga generalizada, um barraco, teve gente expulsa, gente odiando a outra, com 2 mulheres. Agora você pensa com 1000, que é quase um bairro inteiro. Você coloca... Gente, é muito bizarro, isso não é um harém, é uma cidadela, que Salomão tinha só de mulher, eu não entendo isso. Se com 2 já é difícil administrar, imagina 1000, né? Mas enfim. Exatamente. Pega na paz de cada um. Exatamente, com Penina, né? Que Ana era a esposa de... Nossa, qual é o nome do homem? Enfim, Ana era a esposa do moço. E ela era a mulher legítima, por assim dizer, né? Só que ela não conseguia engravidar. Então, é o caso do porquê também do mais de uma esposa. Ana era estéril. E aí, teve Penina que tinha uma penca de filho e ficava provocando Ana. Então, mais um caso de concubinato em que a relação não era assim tão boa. E, novamente, né? A gente tinha expresso na Bíblia muito claramente qual era o papel de cada uma dentro da família. Só que, para variar, o ser humano é muito mais complicado. As relações humanas são mais complicadas na prática do que na teoria. E é outro caso em que não era seguido o respeito que a concubina deveria ter pela esposa, muito pelo contrário, ela esturricava a cabeça da Ana até ela ir chorar lá na frente do templo. Eucana, isso, obrigada. Gente, é muito nome para guardar, eu fico confusa. E não são nomes fáceis, tipo João ou Maria. Eucana, é uns negócios diferentes. Então, essas são as esposas e as concubinas. E aí, nós temos um detalhe. Eu lembro que semana passada eu estava conversando com a minha mãe e depois até a Samuel comentou. A gente ficou mais rapaz. Esse tanto de mulher, esse tanto de gente, ele se tornando pelo menos uma vez com cada uma delas, né? Porque se ele tomou essas mulheres para si, então, pelo menos uma relação ele teve. Ninguém ficava doente nessa história. Eu fiquei muito curiosa sobre isso. Ninguém pegava nenhuma doença venérea, né? E é interessante esse termo venérea, porque como eram doenças que começaram a entender naquela época, por volta de 1500, que vinham da relação sexual, eles associaram com Vênus, que era a deusa do amor grega. Então, uma doença venérea, uma doença causada pelo amor. Credo. E a primeira epidemia... então, né, uma doença causada pelo amor. Será que se fosse pelo amor mesmo teria uma doença? Veremos.
A primeira epidemia de uma doença sexualmente transmissível registrada na história foi de sífilis por volta de 1500, em plena Idade Média Europeia. Então, Idade Média, a Igreja Católica lá no auge, todo mundo pensava que tudo era extremamente religioso. Então, imaginem o caos que foi, porque a princípio, como sempre, dizia-se que era uma punição divina e não uma doença. E que esse mal acometia os homens por meio das mulheres. Então, as mulheres eram as grandes vilãs que estavam tentando os homens e adoecendo eles, infectando os homens. Tanto que, até ser descoberto um tratamento, os doentes, né, que estavam contaminados com a sífilis eram incentivados a ficar orando, rezando, se arrependendo, porque aí, sei lá, ia acontecer um milagre, todo mundo ia ficar bem e ia ficar livre da sífilis, né? De fato, eu não vou dizer que é uma punição divina, porque a gente tem a ciência hoje em dia, então a gente entende a origem das doenças, o que causa cada uma, como acontece a transmissão, como se prevenir. Mas, se a gente parar para pensar, a Bíblia, ela recomenda de fato a fidelidade a um único parceiro como uma forma também de proteção, de segurança para as pessoas. A Bíblia é muito perfeita nesse sentido, sabe? Não tem nada que Deus não tenha previsto ou colocado ali para nos proteger, porque se a gente parte do pressuposto real, né, de que Deus é um Pai amoroso, então tudo aquilo que Ele coloca na sua palavra é para o nosso bem, né? Se a gente quer acreditar que Deus é bom, a gente não pode escolher o que vai ser escrito, o que está escrito na palavra que é bom ou não. Então, as recomendações que Ele faz em relação ao matrimônio, por exemplo, também ajudam nessa questão da preservação da saúde do casal, porque aqui, cadê? Em 1 Coríntios 6:18, Paulo fala, né, que não pequem, como é que é? Alguma coisa, eu não lembro agora o texto exato, mas é justamente falando sobre não cair no pecado da imoralidade sexual, porque quem peca de maneira sexual peca contra o próprio corpo. E se você parar para pensar, isso é realmente muito sério, porque o pecado, ele não tem diferenciação, né? Pecado mais grave, pecado menos grave, mas tem diferentes formas como eles afetam a nossa vida. Então, tem os pecados que afetam a nossa relação com os outros, matar, roubar, mentir, enfim, usurpar o seu irmão. Pecados que afetam diretamente a nossa relação com Deus, todas afetam, né? Mas, por exemplo, tomar o nome dele em vão, a blasfêmia, a idolatria. Que foi, pai? Enfim, você tem o seu momento, esse é o meu momento, com licença. Então, a gente tem a idolatria, esses pecados que afetam o relacionamento direto com Deus. E quando a gente pensa nos pecados sexuais, eles afetam muito intimamente você mesmo. Porque o seu corpo é a coisa mais pessoal que você tem. A única coisa que não dá para roubarem de você, né? Tipo, pegar o seu corpo por outra pessoa dentro dele, tipo uma outra cabeça. É o que você tem que é totalmente seu, é a coisa mais íntima que você tem. Então, quando o pecado sexual ele é cometido, a imoralidade sexual afeta diretamente o seu corpo, te coloca em perigo, te coloca em risco e afeta justamente a sua integridade. E em Hebreus 13:4 é reforçado que bendito é o leito que não tem mácula, né? O casamento que é mantido de maneira fiel e que existe essa segurança entre esses dois parceiros que se relacionam. Apressando aqui porque meu pai está desesperado, o tema do livro de Cantares é o amor erótico, sensual, entre o homem e a mulher, onde o parceiro é insubstituível. Chega a ser irritante ler cânticos, porque é tanta... Meu amado, meu querido, é como se aquela pessoa... É tipo isso, diabetes tão doce. Aquela pessoa é tão maravilhosa que é insubstituível. Diga. Mas você não falou, afinal, Acredita-se que sim. Porque se a gente teve esse primeiro registro, de fato, o registro de algo que foi compreendido, né? Que eles entenderam, descobriram que era sífilis, trataram. Então, a gente tinha isso em 1500. Imagina numa época em que não existia proteção, não existia tratamento prévio, não, entende? Tipo, eles estavam muito suscetíveis a tudo, ainda mais quando você tem 1000 parceiras, né? Então, acredita-se que sim, eu dei uma pesquisada em relação a isso, não achei nenhum estudo que, tipo, afirmava que, olha, teve tal coisa no ano 400, mas entendia-se que sim. Tanto, porque a gente era uma coisa muito primitiva, né, se você parar para pensar. A gente não tinha os conceitos que a gente tem hoje sobre prevenção, proteção, higiene, saúde, etc. Então, a probabilidade era muito alta de, sim, alguém ali em algum momento ter ficado doente. Olha que legal. Né, dessa linda história de Cantares. Os eulíricos, que são os personagens, né, os narradores do texto, eles trocam declarações de amor fervorosas e apaixonadas, enquanto um fica procurando o tempo todo pelo outro. Então vamos avançar que o tempo urge. As palavras-chave:
amor, desejo, paixão, devoção, erótico, íntimo, ardente e sexo. A gente já tá no... Olha, já pode passar. Eu esqueci desse detalhe dos slides. Opa, acho que não é tanto... Ah, é mesmo? Acho que eu acabei deletando um slide sem querer. Enfim, versículo-chave. Versículo-chave. Dentre muitos versículos apaixonados de Cantares, eu separei Cantares 6, versículo 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aquele clássico versículo de casamento que em algum momento alguém acaba recitando ou que vai no convitinho do casamento, porque realmente é um dos mais famosos do texto, né, do livro. Qual é o gênero de Cantares? Depende. Depende de como você vai ler ele. Porque, assim, não existe um consenso de que seja uma poesia única. Tanto pode ser uma poesia extensa, né, um longo poema, quanto pode ser uma antologia, uma coletânea de poemas que foram encaixando ali e se completando. Também pode ser lido como um diálogo dramático, porque você tem os personagens extremamente românticos, extremamente dramáticos, então aquilo pode ser lido como um diálogo. Um jogral cantado, porque quando a gente fala em cânticos, assim como salmos, provérbios, são textos que eles vêm acompanhados de alguma forma de música, então existe um teor melódico. Tanto que eu coloquei... esse slide mesmo. Eu coloquei ali um trovador, porque é muito a mesma vibe do trovadorismo, né? Aquela escola literária da Idade Medieval, mais ou menos, que trazia o texto cantado acompanhado por música. Então, se você for parar para pensar, dá para ser uma forma de teatro musical, né? Era uma coisa interpretativa, extremamente dramática, com música. Sim, eu consegui colocar teatro musical em pauta. Recursos utilizados. Agora sim, o próximo slide. Os recursos são praticamente os mesmos de Provérbios. A diferença está na intenção de aplicar essas ferramentas linguísticas. Aqui em Cantares, a proposta é estética, artística e não didática. Então, em Provérbios, quando já estava mais maduro, quando é um livro de ensinamento, um livro sapiencial, um livro de sabedoria, Salomão tinha coisas para ensinar, para explicar, para levar reflexão. Cantares é um livro muito mais artístico, contemplativo. Então, a função de aplicar esses recursos aqui é criar beleza, é embelezar o texto, é dar mais expressividade para ele. É bom também perceber a versatilidade, habilidade e amadurecimento gradual de Salomão como autor, porque se você parar para pensar, o fato dele repetir aqui em Cantares, em Provérbios, até em Eclesiastes, alguns recursos, pode tanto significar que era uma marca registrada da escrita dele, ou simplesmente ser uma tradição da época. Era assim que se escrevia na época e ele seguiu essa escola literária, por assim dizer. Então, quais são as figuras principais? A anáfora, que é quando você repete um termo várias vezes para dar uma melodia no texto. A metáfora, que são as comparações que não possuem os termos lá como ou tal. A oposição, que dá a ideia de contraste com porém e mas. A valorização, que é quando você afirma que algo é melhor do que ou mais do que. E a comparação, o como tal, né, que você usa esses dois termos para realmente fazer uma comparação. Eu coloquei ali várias figuras, então a gente tem a mirra, a maçã, o lírio, as palmeiras, o vinho, as ovelhas, o trigo, a pomba, o favo de mel, porque, gente, o que mais tem nesse livro é metáfora. E é meio assustador, às vezes, né? A B mandou no grupo uma animação que eu ri muito, porque eu estava pensando justamente isso. Uma hora ele fala, da sua boca há favos de mel. Eu fiquei imaginando uma mulher com os favos de mel saindo assim, foi tão assustador na minha cabeça. Não achei romântico, achei aterrorizante. Achei engraçado que fala acho que eu coloquei aqui, ó. Os teus dentes são como rebanho de ovelhas tosquiadas. Que linda, ela tem dentes branquinhos, todas ovelhinhas, assim. É meio assustador, assim, se você pensar de maneira literal, nas metáforas, nas comparações que tem no livro de Cantares. Mas fazer o quê? Era a forma de ser galante na época, né? Eram as comparações que eles tinham naquele contexto para fazer. Eu acho que se alguém chegar em alguém dizendo hoje, tu és tão macia como as pombas, eu não ia ficar feia. Eu vejo as pombas fazendo pru na rua, eu vou ficar ofendida, não vou ficar encantada. Funcionava. Então, né, se ele aplicou 1000 vezes essa mesma cantada sobre a pomba, sobre os rebanhos no boca, então o negócio funcionava. Nota-se que era eficaz naquele período, né? Então, na anáfora, a gente tem, por exemplo,
Não acordeis, nem despertei o meu amor até que queira. Esse último verso a esposa repete várias vezes ao longo do texto, né? Então é quase que uma frase padrão dessa personagem. Favos de mel manam dos seus lábios, minha esposa, não quero nem imaginar isso. Eu sou morena, porém formosa, ó filha de Jerusalém. Então é eu lírico falando que ela é morena, mas ela é bonita, é uma oposição. Vamos chegar nesse ponto, porque, gente, eu fiquei assim, como assim, mulher? Você não é... Porém, você é linda, você não é morena. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e os teus dentes são como rebanhos. Então, quais são as referências, né? Por que Salomão, da onde ele tirou? Eu quero muito acreditar que não foi um delírio que ele saiu tirando essas comparações da cabeça. Quais foram as referências para ele escrever esse texto? A gente tem várias possibilidades, mas alguns estudos indicam que os cenários que foram descritos e as situações pelas quais os personagens passam ao longo da trama se baseiam em antigas histórias de amor que circulavam pelas culturas orientais dessa época, principalmente egípcia e babilônica, através da oralidade. Considerando que a primeira esposa de Salomão registrada foi a filha do faraó e que a esposa afirma ser morena, essa princesa poderia ter sido tanto a fonte de Salomão conhecer essa história, quanto a inspiração, a musa inspiradora dele para escrever. Porque pensa, se ela é a primeira esposa que está escrita, ele tinha uns 18 anos, então ele estava apaixonado pela mulher. Uou, minha linda, maravilhosa egípcia. E ela contou, né, porque nessa época não era tanto a escrita das histórias, era mais de tradição oral, você contava para as pessoas. Então a probabilidade dela ter contado para ele esses antigos contos de amor que circulavam pelo Egito, e ele ter escrito usando essas mesmas figuras, pensando nela, é muito grande. Mas não posso afirmar nada porque eu não estava lá para saber, eu não vi ele escrevendo, tá? Quais são os personagens dessa história? A esposa. Então, sempre tem subtítulos lá, né? Você lê o livro, tem lá, como se fosse realmente um teatro, né? Com a fala, a indicação de quem é a fala da vez. A esposa, que é ousada e procura pelo seu amado, enaltece sempre a grandeza dele e fantasia com o momento em que eles vão se encontrar. Um exemplo é Cantares 5, versículo 3. O esposo é um homem apaixonado que exalta os detalhes da sua amada da forma mais engraçada possível e que está sendo inflamado pelos seus convites. Então, sempre que ela fala, vem, meu amor, ele fala, tô chegando. É um negócio sempre deles estarem se aproximando, como está em exemplo em Cantares 6:5. E tem o coro, que são as testemunhas do amor do casal que se admiram e se espantam com eles. Quem é essa que chega com seus cabelos esvoaçantes? Então, o coro sempre está observando aqueles dois. Ou então, o que acontece, mulher? Quem é o seu amado que é tão insubstituível? Eles sempre estão dialogando com a esposa e com o esposo, vendo esse amor, né? Presenciando, testemunhando esse amor. Os subtítulos. O livro de Cânticos, embora ele seja talvez uma poesia extensa, né, uma coisa só, ele tem diferentes cenas, diferentes momentos. Eu pensei em colocar cenas, mas deixei como subtítulos mesmo. Então, o primeiro é a introdução, que apresenta o autor. Depois, a futura esposa, que apresenta os personagens, as suas expectativas, né? Apresenta a esposa, o esposo, o coro, o que cada um está pensando e sentindo. As lembranças da noiva, né? Que apresenta, evidencia ainda mais a intensidade dessa paixão e do desejo entre os dois. O casamento, que é a cena em que a esposa e o esposo finalmente se reúnem. No palácio, que é quando a esposa e o esposo desfrutam da vida íntima. E o lar da esposa, que é a vida conjugal com suas delícias e sua permanência, porque eles passam por desafios, mas continuam juntos. Agora vamos para uma parte complicada. Nossa, obrigada por postar o slide. Eu não lembrei de falar do slide, não consigo pensar nas duas coisas. A gente chega num ponto que é o que eu sempre me questionei. Imaginem a Júlia, de 10 anos, pensei, vou ler a Bíblia. Peguei a Bíblia, abri ali aleatoriamente, eu vi, nossa, Cantares, deve ter música. Abri o livro de Cânticos. Na auge dos meus 10 anos, comecei a ler, pensei, rapaz, será que eu devia estar lendo isso aqui mesmo? Esse negócio tá estranho, né? Não tô entendendo nada, porque, gente, eu sinto que eu não devia estar lendo isso daqui. O ponto é, desde pequena eu me questionava, gente, o que esse livro está fazendo na Bíblia? Isso aqui não parece correto. Olha já o pensamento, né? E a gente tem diferentes interpretações, tanto sobre a validade de Cantares estar na Bíblia, quanto sobre o significado desse livro. Por isso que eu fiz tantos parágrafos extensos, para tentar montar uma linha de raciocínio. Por quê? Como cristãos, a gente não vai questionar a Bíblia. Tipo, eu acho que não devia estar. Sinto muito se você acha. A Bíblia está assim, a gente crê na palavra de Deus como íntegra, completa, e tudo que está nela é necessário. Mas a gente já teve diversas discussões ao longo da história do tipo, gente, o que um livro erótico está fazendo na Bíblia, sabe? E
começamos com a tradição judaica. Segundo José Luiz Goldfarb, diretor da cultura judaica do Clube Hebraica, os rabinos decidiram colocar Cânticos de Salomão nas escrituras, o Tanakh deles, né? A partir da leitura de que o texto seria uma metáfora para o amor entre Deus e seu povo, isso é, aí abre aspas, uma relação de paixão absoluta, uma paixão quase física. Como corrobora o filósofo e teólogo Fernando Altmaier Jr., não há possibilidade de falar sobre Deus sem falar do amor erótico. Assim, os judeus entendem a obra como uma declaração divina. Bom, ok, então seria uma declaração de Deus pelo seu povo. Aí você vai lá, você lê, aí você vê umas coisas meio explícitas e pensa, rapaz, será que isso aqui faz sentido? Vamos prosseguir. Na tradição cristã, concentrando Deus na figura de Jesus, a Igreja Católica e também alguns protestantes compreendem que Cânticos dos Cânticos são uma alegoria quase mística da relação entre Cristo e a noiva. O noivo e a noiva, né? A Igreja. O pregador Bernard de Clairvaux, por exemplo, que é francês, ele elaborou 77 sermões, apenas baseado nos 2 primeiros capítulos do livro. Haja criatividade, esse cara estava empolgado. Esse cara queria pregar sobre cantares, viu? Porque, meu Deus, 77 com 2 capítulos, o cara estava empolgado. Acontece que ambas as linhas de raciocínio, eu não estou dizendo que nenhuma está errada, estou fazendo uma reflexão, tá? Até porque eu não sou teóloga, sou uma mera menininha. Ambas as linhas de raciocínio parecem estar purificando a obra, ignorando o seu teor sexualmente explícito e a linguagem erótica, irreverente e sensual que está em todo o texto. Possui descrições sobre o corpo da esposa, ainda mais depois do subtítulo ali do palácio, né, que é quando eles estão juntos, que o cara fala das pernas, fala do busto, fala do pescoço, que é uma torre, é meio estranho, né, que tem uns cachos de uva, uma palmeira, sei lá das quantas. Então, o cara faz uma descrição muito explícita do corpo da mulher, e além disso também tem as fantasias do casal sobre o momento em que eles vão estar juntos. E nada disso parece condizer muito com o tipo de relacionamento que o Senhor tem conosco. Aí se a gente parar para pensar, então, por que essa leitura, né? Tipo, não é uma maldade eles terem colocado sobre ser Cristo e a igreja, porque existem alguns versículos, eu vou falar sobre isso mais para frente, que faz essa comparação mesmo do matrimônio, mas, se você parar para pensar, espiritualizar esse poema é uma maneira de deixar ele mais palatável para um público que sempre foi acostumado a tratar o sexo, a sexualidade, o prazer e o desejo como assuntos proibidos, né? Então, eu acho que a gente já evoluiu muito nesse sentido, mas tem muito a evoluir ainda, só que se você pegar, sei lá, uns 50, 100 anos atrás, não ia ter uma pregação falando abertamente sobre sexo na igreja, sabe? Tipo, sempre foi um assunto meio tipo, ai, não fala disso, menina. Ah, não, ignora Cânticos, pula aí, vai para Eclesiastes, que você tem que aprender que há um tempo para todas as coisas. Então, sempre foi um público, né? Imagina, ainda mais no meio do cristianismo, sempre foi tratado como um assunto tabu. Então você transformar, não, gente, que sexo, o que? Isso aqui é Cristo e a igreja. Ufa, que bom, então não é errado falar sobre esse assunto. Ora, acontece que a Bíblia está cheia de temas polêmicos e difíceis, sobre os quais a gente não hesita ou deixa de falar. Nossa, faltou um de o que aqui? De falar, né, Júlia? Como homicídio, conspiração, genocídio, vícios, traição, adultério, lares desfeitos, rituais, sacrifícios, dentre outros. A gente fala sobre tudo que é coisa pesada, coisas horríveis, batalhas sangrentas, assuntos tenebrosos, mas ficamos receosos em estudar algo que Deus criou e que espera que a gente viva de maneira integral. Qual é o sentido disso, sabe? Atualmente, a leitura mais aceita pelos especialistas é a literal, simplesmente um relato de amor sexual e afetivo entre um homem e uma mulher. Entende-se que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, aí eu destaquei Isaías 54:5, que fala que como um marido cuida da sua esposa, é o Senhor falando a respeito de Israel, e aqui em Efésios 5:22-24, maridos cuidem das suas esposas, assim como Cristo cura da igreja, que é a sua noiva. Entende-se que essas comparações do relacionamento entre Deus e o povo e Cristo com a igreja, com o matrimônio, não era literal. Era uma forma, né, um recurso que os autores usavam para tentar tornar mais compreensível para as pessoas o vínculo de amor, cuidado e compromisso que o Senhor tinha conosco. Então, é como um casamento, mas não literalmente um casamento, entendeu? Ainda
Ainda assim, né, mesmo com essa compreensão atual do assunto, os judeus utilizam trechos dos cânticos na cerimônia de apresentação de suas bebês meninas à comunidade. Então, nasceu uma bebezinha, vamos apresentá-la para a galera. Olha que linda, formosa, seus cabelos como as pombas. Eles recitam alguns desses trechos nessa cerimônia e dão um nome para a menina. Além disso, eles leem esse texto, né, entendendo nessa interpretação de que é Deus e o povo, ainda com essa interpretação, leem durante a celebração da Páscoa e também, olha que curioso, eles utilizam esse texto para a educação sexual de jovens com mais de 30 anos. Então, eles leem esse texto para eles falarem, ó, tá vendo? Depois dos 30 anos, né? Gente, assim, vamos ser sinceros. Eu já vou chegar nisso mais pra frente, mas a gente tem internet hoje em dia. O acesso a conteúdo impróprio está aí extremamente fácil. A idade média com a qual as crianças acessam pornografia pela primeira vez é 10 anos. Comigo foi com 7 ou 8. Porque estava lá o computador e você acaba usando seus dedinhos, digita e clica no Enter. Mas, no entendimento, né, da comunidade judaica, é a partir dos 30 anos que começa a educação sexual. Até lá, não sei se as pessoas não têm, são anulas, mas a partir dali eles começam a fazer essa leitura para apresentar o conceito do amor erótico, amor romântico, e tipo, olha que legal, case e procrie. Os católicos mencionam o livro, né, em suas pregações 1 ou 2 vezes ao longo do ano. Eles têm ali alguns trechos de cantares. Mas e os evangélicos? Muitos nem conhecem a obra, muitos nem sabem o que é o Cânticos, do que fala, porque a gente não aborda muito esse livro. Enquanto a gente não trata esse tema com naturalidade na igreja, fora dela, ele é tratado com banalidade. Aí, ó, naturalidade, o que eu estou querendo dizer? É tratar como algo normal, algo que faz parte da vida, que a gente tem que abordar com tranquilidade, com respeito, com a devida intenção, não só sair falando, porque isso seria banalidade, que é tratar como qualquer coisa e falar de qualquer jeito e usar em situações inapropriadas. A gente tem que falar sobre as questões de sexualidade de uma maneira normal, porque é normal, sabe? Porque enquanto a gente não faz isso, próximo. O número de crianças de 7 a 10 anos que postam fotos nuas na internet cresceu 360% nos últimos 2 anos. E então, tem 3 manchetes aí. Essa primeira, ela é um dado que veio do Anuário de Segurança Pública do ano passado. E o que significa isso? Ninguém está pedindo para essas crianças postarem, mas como elas não conversam, os adultos não conversam com as crianças sobre intimidade, privacidade, segurança, proteção, as crianças tiram essas fotos, sobem nas redes sociais, o tanto de dancinha, gente. Às vezes estou lá usando meu TikTok ou meu Instagram, na paz de Jesus, e do nada tem uma criança fazendo uma dança sensual. Está crescendo muito, porque elas estão em contato ali com esse conteúdo, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Elas não têm essa malícia de perceber como elas estão expostas. E por que elas não têm? Porque a gente não conversa sobre o assunto. Próximo. Somos o 2º país com as maiores taxas de gravidez na adolescência na América Latina. Então, aí tem um recorte de classe, de gênero e de localização. Mas no mundo, no ranking global, a gente também não está muito longe disso, não. A gente está ali no 5º lugar, mais ou menos, 5º ou 6º. As taxas de meninas de no mínimo 15 anos, né, a partir dos 15 anos, engravidando e tendo filhos. Se eu não me engano, ano passado foram 300 mil partos ao longo do ano de meninas com 15 anos que estavam grávidas. Por quê? Porque a gente não fala com elas. A gente falou que tem camisinha. Legal, mas a gente explicou quais são as implicações da relação, de formar uma família, da intimidade, de se entregar para alguém. A gente não faz isso. E quando eu falo a gente, não estou culpando a igreja, estou falando como sociedade mesmo. A gente não tem essa cultura de educar sobre esse assunto da sexualidade. E aí, qual é a outra consequência? A terceira manchete. Deixa eu virar. O CEO da OnlyFans disse que a América Latina é uma região de grande crescimento para nós. Isso me deixou com raiva. Porque o OnlyFans é uma plataforma em que você pode subir conteúdo sobre o seu próprio corpo, né? De graça você posta ali foto e vídeo. E por que ele falou da América Latina? Durante a pandemia, o OnlyFans cresceu exponencialmente. Por quê? Muitas mães solo, chefes de família, aqui no Brasil elas representam 60% da população, não tinham mais trabalho, não tinham como sustentar os filhos, vai fazer o quê? Aquela famosa X, aquela famosa Y, entraram para a plataforma e falaram que estão ganhando milhões. Vou tentar também. O que acontece?
Essa mulher vai ganhar milhões. Ela não é a famosa XY. Ela só vai se expor, esse conteúdo vaza, destrói a vida da mulher. Por quê? Porque a gente vive numa cultura em que o sexo deixou de ser uma intimidade e se tornou um produto. Então vamos lá, para a gente tirar de vez esse tabu da frente do caminho. Conceitos científicos. Quando a gente fala em sexo, do que a gente está falando? Primeira definição. Um conjunto de características que diferenciam dentro de uma espécie macho e fêmea. Órgãos genitais, estrutura reprodutora, os hormônios que vão produzir ali testosterona, progesterona, lactina, enfim, coisas que vão gerar o desenvolvimento do corpo na puberdade. E também, como a gente acaba popularmente falando, né, o sexo biológico com qual uma pessoa nasce. Se você nasce homem, se você nasce mulher. E além disso, segundo a interpretação da palavra sexo, é simplesmente o ato sexual, o ato de se relacionar de maneira erótica. Agora, sexualidade. É confuso esse slide, mas ele vai fazer sentido. Sexualidade, vamos começar com a primeira definição. Popularmente é entendida como um aspecto da identidade humana que se refere aos afetos, atração, paixão e desejos. Então, a minha sexualidade, a grosso modo, é porque eu me apaixono, porque eu sinto atração. Mas será que é só isso? A segunda interpretação, ela está baseada no livro Sexualidade Humana e Seus Transtornos, da professora e doutora Carmita Abdu, onde ela define sexualidade como o principal polo estruturante da personalidade e identidade de um indivíduo. O terceiro aspecto da OMS, né, que afirma que a sexualidade está ligada a tudo que um ser humano faz em busca de bem-estar, que é a palavra prazer. Quando a gente fala a palavra prazer, muita gente fica... Ai, credo. Mas não, gente, prazer é simplesmente bem-estar, é uma sensação de bem-estar que pode ser proporcionada por várias coisas, não só pela relação sexual. A OMS também afirma que a sexualidade de uma pessoa é influenciada por aspectos psicológicos, financeiro, religioso, emocional, cultural, etc. E envolve sentimentos, interações, pensamentos, valores e sonhos. Então, ali eu coloquei alguns exemplos, ó. Quando a gente come um brigadeiro, exceto que alguém aqui não gosta de brigadeiro? Meu Deus. Quando você come um alimento que você gosta, tá? No meu caso, brigadeiro. Dá uma sensação de bem-estar, não dá? É uma satisfação de gente, que brigadeiro bom. Quando você toma um suco refrescante, faz exercício físico, sente um cheiro doce, vê uma linda flor, ouve uma música. Coloquei ali o gramofone porque era o que tinha, fone de ouvido estava muito pequeno. Quando você brinca com um cachorro, para quem gosta de animais, quando você dá um abraço em alguém que você não vê há muito tempo, quando você ri, são coisas que proporcionam bem-estar, proporcionam prazer. Aí, como meu pai, eu coloquei um emoji, aí tem aquele emoji ali, que tá assim, né? Porque a relação sexual é só uma das coisas que proporciona prazer para a pessoa. Quando a gente fala que a sexualidade é sobre buscar bem-estar, é porque um ser humano saudável mentalmente, ele não vai de propósito se colocar em situações que vão fazer mal. Quem voluntariamente vai se colocar em situações ou fazer coisas que vão te provocar sofrimento, dor, angústia? A gente quer bem-estar, isso é natural do ser humano. Observação, tá? Essa análise sobre a sexualidade está ligada a bem-estar para além do prazer sexual, não tem nada a ver com o hedonismo, tá? O hedonismo é uma doutrina filosófica e moral desenvolvida na Grécia Antiga, de acordo com a qual o propósito, sentido e objetivo da vida humana é buscar prazer, em detrimento de todas as outras coisas. Então, assim, é uma filosofia de que a gente tem que rejeitar a dor, negar o sofrimento e o foco é o prazer. Vamos viver em busca de prazer, só prazer, prazer, prazer. Aqui não é assim. Aqui o prazer, isso é o desejo por bem-estar, é só uma condição natural do ser humano e não a sua finalidade, não é nosso objetivo. É parte da vida cotidiana. Como cristãos, nós sabemos que o nosso foco é e sempre será Jesus. Levando tudo isso em consideração, qual que a gente pode dizer que é o ensinamento central de Cânticos? O sexo é uma expressão natural da sexualidade, faz parte, que por sua vez é um dos pilares da identidade humana, faz parte da gente. Como Goldfarb afirma, que é o cara que eu citei ali atrás, se nós cremos que Deus criou o ser humano, então a sexualidade também é parte integrante da obra do Criador. E devemos desfrutar dela à luz da palavra, dentro do matrimônio, numa relação, conforme Deus estabeleceu. Eu acho que é uma coisa simples, mas que
Para a gente chegar nessa conclusão, não é tão simples, justamente porque às vezes faltam alguns conceitos, falta entender. Eu só fui entender essa questão da sexualidade mesmo, de que ela vai além de atração e de paixão, fazendo um curso de educação sexual que eu estou fazendo agora. E quem me dera ter aprendido essas coisas quando eu tinha 7, 8 anos. A minha vida teria sido muito diferente, sabe? Muitas coisas não teriam acontecido, eu não teria na adolescência me exposto a muitas situações de perigo, porque a gente realmente não tem essa instrução. Então, a gente acaba vivendo a sexualidade, a Deus dará, sabe? Vai acontecendo e a gente depois faz uma contenção de danos. Ou acaba casando com 1000 esposos, como foi Salomão. Se bem que eu acho que hoje em dia é meio difícil fazer isso, né? A lei, não sei se a lei permite. Pois é, ensinamentos complementares. Que bom, graças a Deus. Ensinamentos complementares. É possível perceber que a relação do esposo e da esposa passa por diferentes estágios, o que também acontece conosco, que é casado. Primeiro vem a fase da conquista, galanteadora, cheia de elogios, ardente e impetuosa. Depois o casamento, que é a cerimônia, a festa, em que se exalta o fato da esposa ou do esposo ter se guardado um para o outro, que esse é o sentido da virgindade, né? O ato sexual em si, a alegria, a recompensa, estar junto com outra é uma recompensa. Aí vem as crises, que são os desafios, os desencontros, as intrigas e reconciliação, porque em um trecho da poesia de Cantares, a noiva acorda: onde está meu esposo? Eu desci ao jardim, ele sumiu, quando ele volta. Então tem esses desencontros, essas intrigas deles, mas eles se reconciliam. E o compromisso, que é a fase duradoura do relacionamento. Além disso, o sexo é um dos pilares que mantém um casamento de pé, pois é uma ferramenta para a manutenção da intimidade. Então, em 1 Coríntios 7, Paulo está falando sobre a vida conjugal, e acho muito engraçado que Paulo faz questão de deixar bem claro que, gente, isso aqui é a minha opinião, não é Deus falando, é o que eu penso. Quem puder ficar solteiro, fica, mas quem está casado, fica casado e se dediquem um ao outro para que não caiam em pecado. Eu acho muito curioso isso, é um último parênteses, devaneio aqui, porque há algum tempo atrás eu ouvi uma pessoa dizer algo que eu mesma pensei por muito tempo. Nossa, por que crente casa tão cedo? Para não pecar. Eu lembro que quando eu saí do colegial, uma amiga minha tinha 17 anos, então ela fez 18 e já casou em seguida. E quando eu perguntei para ela, mas você está pronta para casar? Você já tem onde morar? Ela, amiga, que eu não quero pecar, né? Eu fiquei, carambolas. A gente reduz o casamento, algo que Deus criou para ser tão grande, tão maravilhoso, tão bom, a simplesmente evitar o pecado. Quer dizer, então o nosso foco não está em agradar a Deus e desfrutar das coisas que Ele criou, mas em não pecar. É que nem eu falar para vocês não pensarem num gafanhoto de terno tocando violino. Vocês vão acabar tentando imaginar essa cena bizarra, porque eu estou falando para não focar nisso. Se a gente foca em não pecar, o que acaba acontecendo? A gente peca, porque a nossa mente está direcionada para aquele assunto. Mas se a gente estiver focado em viver plenamente aquilo que Deus criou, no momento certo de cada coisa, agradar a Deus e o não pecar é uma consequência natural. Então, o sexo ele é um dos pilares da intimidade, né? A intimidade é um dos pilares do casamento, mas não é o foco do casamento e não é o objetivo do casamento. Eu vou casar para não cair em pecado. Isso é muito pequeno. É uma percepção muito redutível daquilo que Deus criou para ser tão maior do que isso. Nesse sentido, se espera que o carinho, o desejo e o afeto sejam cultivados durante todo o relacionamento, não só no começo. O tanto de casamento que começa, ai, você é linda, ai, eu te amo. Passou 2 meses e já não olha mais na cara, aquele negócio vai se esfriando, vai se esvaindo, e no final, são 2 pessoas olhando uma cara do outro, pensando, por que eu casei mesmo? Por que a gente casou? Porque aos poucos vai se desgastando, vai se perdendo esse amor e essa paixão que tinha no começo. É natural que a paixão acabe, que ela não dure para sempre. Mas é possível fazer uma manutenção desse desejo, dessa relação, a partir de elogios sinceros. Então, eu coloquei o exemplo de Cantares 4:7, que é: tu és formosa, amada minha, em você não há nenhum defeito. E Cantares 5:16, que ela fala: meu amado é maravilhoso, nossa, meu amado é incrível. Terceiro, estou quase acabando, eu prometo. A idolatria é o fenômeno de a gente amar qualquer coisa ou pessoa mais do que a Deus, colocando essa coisa ou pessoa acima de Deus nas nossas vidas, dando-lhes enfoque. Seja emprego, família, bens, amigos, dinheiro. Coloquei emprego 2 vezes, vai ver, eu estou pensando muito nisso. Posição social, cargo na igreja, dentre outros. A idolatria foi o pivô da ruína de Salomão. Seu amor exacerbado pelas mulheres, que está descrito em 1 Reis 11, um capítulo falando sobre isso, ou seja, uma idolatria, culminou em
mais idolatria. Ou seja, como diz em Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo, né? Um problema vai acarretando em outro problema. Ele era obcecado por ter muitas mulheres. A gente vê que, né, 1000 já é um pouco demais, 2 é bom, 3 é demais e 1000 é insuficiente. É bizarro. E acabou gerando mais idolatria, porque ele começou a adorar os deuses estrangeiros das suas esposas, criando altares para eles. Eu fiquei meio em choque quando eu li que ele fez altares, por exemplo, para Astarote, que é a esposa de Baal, ou Moloque, que era um deus ao qual sacrificavam crianças. Você fica, gente, onde foi que deu errado? O que aconteceu? O cara amava a Deus, construiu um templo para o Senhor e de repente ele está sacrificando para Moloque, sabe? Tipo, o que aconteceu? Idolatria. O sexo, na prática, né, enquanto prática íntima realizada no contexto do casamento, serve para propiciar prazer ao casal e, dessa forma, possibilitar a reprodução. Quantas vezes você já não ouviu que, não, porque para o crente sexo é só para se reproduzir, não tem a questão do prazer. Eu já ouvi isso muitas vezes. Só que dizer isso é justamente ignorar o que a palavra diz, porque se você ler Cantares, meu Deus do céu, está explícito ali que não é só a reprodução, é também o prazer um para o outro. Então, perdi. Não é um ou outro, não é o prazer ou a reprodução, mas ambas as coisas. Então tem mais uma linha de raciocínio aqui. O corpo humano foi criado por Deus de maneira perfeita, concordamos com isso. O corpo humano contém várias terminações nervosas que respondem a estímulos, além de órgãos cuja função específica é proporcionar prazer. Ok, a ciência concorda com isso. Se não houvesse prazer, ninguém ia ter vontade de se relacionar sexualmente. Não teria para que fazer isso, a menos que a gente fosse animal irracional que faz porque é um instinto, uma obrigação. Ou seja, sem prazer não haveria a reprodução, o processo de reprodução. Logo, o prazer é a criação de Deus. Aí, ó, próximo. Eu trouxe uma fala do Papa Francisco que eu achei muito interessante, que é justamente essa, ó. O prazer de comer serve para manter uma boa saúde. Se a gente não tivesse prazer em comer, a gente dificilmente comeria, só por necessidade. Da mesma forma que o prazer sexual serve para embelezar o amor e garantir a continuidade da espécie. Logo, o prazer de comer e o prazer sexual vêm de Deus. Achei essa frase muito sucinta, ela resumiu muito bem, de fato, o assunto. Agora nós temos últimos 3 tópicos, eu vou ser mais rápida, juro. Então, assim, o adultério, né? Não dá pra gente falar sobre a questão do matrimônio e tal, sem a gente passar por esses 2 tópicos aqui. O adultério, no final do dia, é uma usurpação do casamento, porque ele transfere para outro parceiro o prazer e a entrega que um cônjuge deveria ter com o outro. Então, ao contrário do que muitos pensam, não se limita somente à prática do ato sexual. A palavra expressa veementemente a reprovação e a profunda tristeza de Deus diante desse pecado. Então, em Êxodo 20:14, o 7º mandamento é: não adulterarás. Gente, é um dos 10 mandamentos, sabe? Tipo, tá lá na lei de Moisés, a primeira lei que Deus entregou. E em Malaquias 2:14-16, o profeta escreve ali que o homem se mantenha fiel à mulher da sua mocidade para não pecar contra Deus. Além disso, indica qual é a raiz do problema, porque a gente passa todo o Antigo Testamento falando sobre não adultério, tá, mas de onde surge, quando começa o adultério? Jesus dá a resposta. Em Mateus 5:27-30, no Sermão do Monte, ele fala que, vocês viram que os antigos disseram, não adultere, mas eu digo para vocês que se no seu coração você deseja outra pessoa, você já está adulterando. É aí que mora o pecado, é aí que mora esse roubo do casamento. O coração do esposo está voltado para o coração da esposa. A partir do momento que esse coração abandona essa pessoa e se volta para outra, que você direciona o seu desejo, direciona o seu prazer para outra pessoa, você já está traindo essa pessoa que está ao seu lado. Você já está abandonando essa pessoa emocionalmente, antes mesmo de cometer um ato sexual. Talvez nem cometa, mas para Jesus você já cometeu. Porque o pecado não começa do nada, o pecado começa aqui e começa aqui, porque o coração do homem é enganoso. Isso vale para todo tipo de pecado, tá? E além disso, Jesus fala sobre como Deus teve que agir diante da imoralidade humana em Mateus 19:1-8. Os fariseus chegam lá para encher a paciência, como sempre, né? Aí Jesus pode divorciar por qualquer motivo, certo? Vocês não leram a palavra? Vocês não leram os ensinamentos? Jesus é muito... Vocês não leram, por acaso, que está escrito lá que só pode repudiar se a mulher for pega em adultério? Mas então, por que pode adulterar? Porque Jesus fala, aquilo que Deus uniu, ninguém separe. E Jesus fala muito categoricamente, Moisés teve que criar essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas não era para ser assim. Esse não era o plano inicial de Deus.
E é tão grave que era até crime. No Código Penal, artigo 240, era previsto como crime pena de 15 dias a 6 meses de prisão, além de indenização paga para a pessoa traída. E quem respondia pelo crime era tanto quem traiu quanto o seu amante. Porque hoje em dia você pode pedir processo por danos morais, porque realmente você está quebrando um contrato, quebrando um vínculo, uma confiança, uma entrega que foi feita. E o estupro, sobre o qual eu poderia também falar por horas, que é uma destruição atroz de tudo aquilo que o sexo deveria simbolizar. Quando eu digo que a Bíblia fala sobre tudo, ela fala sobre tudo mesmo. Então, na Bíblia, a gente tem diversos relatos marcantes sobre tentativas ou concretizações de violações sexuais, dentre as quais a gente tem os anjos que foram para Sodoma pegar Ló e levar ele embora. Aí a galera bate na porta e fala que quer os anjos para si, e Ló fala, não, toma minhas filhas. Me desespera um pouco esse ato de, não, toma aqui as minhas filhas, leva elas, faz o que quiser com elas. Graças a Deus não aconteceu nada porque eles fugiram antes. Que isso está registrado em Gênesis 19. Também tem Diná, a única filha de Jacó, que em Gênesis 34 é seduzida, ludibriada e possuída pelo filho do príncipe da região, Siquém, né? Depois o levita e sua concubina, em Juízes 19. Não sei se vocês lembram, mas no estudo de Ruth eu falei que Ruth fala de uma mulher forte e independente, enquanto o último capítulo de Juízes fala que os benjamitas foram sequestrar meninas aleatórias para serem suas esposas. Por quê? Por causa de Juízes 19. Porque o levita teve sua concubina violentada e ela morreu diante da gravidade da situação. E aí ele espalhou a notícia por toda Israel, a galera de Israel foi lá em peso, como se fosse um só homem, e falou, benjamitas, entregue esses criminosos que a gente vai matar. Eles falaram, não vamos entregar, vamos lutar. Foram massacrados, né? Então, todo mundo decidiu não dar mais filha em casamento para os benjamitas, e por isso eles foram sequestrar meninas no final do texto. E também tem a princesa Tamar, filha de Davi, em 2 Samuel 13, que é um caso que eu destaco porque ele se assemelha muito com os abusos que acontecem hoje em dia, que a gente vê sobre abuso sexual infantil. Quem cometeu foi um parente, 95% dos casos é um parente, no caso foi o irmão dela. Havia um vínculo de confiança, ela tinha um cuidado pelo irmão, e havia também um pacto de silêncio, no qual seu irmão Absalão falou, fica quietinha, não fala sobre isso. 2 anos depois ele foi lá e matou o irmão que tinha estuprado sua irmã. Então eu resolvi trazer esses dois tópicos do adultério e do estupro, porque quando a gente fala sobre a beleza do ato sexual dentro do casamento, a Bia até colocou, né, no WhatsApp, né, qual a aplicação desse livro para o dia de hoje. A gente está em um tempo em que o sexo, a sexualidade e o casamento são tratados com tanta banalidade, então a gente tem que falar sobre a parte linda disso, que é a criação de Deus, mas a gente também tem que entender a parte ruim disso, que são as corrupções daquilo que Deus criou, como no caso o adultério e a violência sexual. E por fim, para que a gente desfrute de vidas sexuais plenas em nosso casamento, precisamos seguir as orientações bíblicas, ou seja, que prevêem momentos seguros, saudáveis e santos, ou seja, santos quer dizer dentro daquilo que Deus estipulou, o casamento, bem como as científicas, que incentivam a educação sexual, a gente explicar para as crianças desde pequenas que o corpo delas é só delas, ninguém pode tocar, e assim a gente previne violência, a proteção, né? Então utilizar ali a camisinha, os recursos, os medicamentos que ajudam a não contrair doenças. E a higienização apropriada, cuidar ali do seu corpo, fazendo a higienização certa para manter tudo bonitinho, limpo e seguro e saudável. Desse jeito podemos glorificar o nome de Deus através dos nossos relacionamentos. Muita gente se escandaliza quando a gente fala que o sexo glorifica o nome de Deus, mas o que isso significa? Quando a gente vive aquilo que Deus prevê na palavra, de maneira que agrada ao Senhor, a gente está glorificando o nome dele. A gente glorifica a Deus quando a gente cuida do órfão, da viúva, glorifica a Deus quando respeita os nossos pais, quando visita as pessoas na cadeia, e a gente glorifica a Deus quando vive o nosso relacionamento de forma plena. Então, as reflexões em grupo são pensando em pessoas que não são casadas, como eu, e nas pessoas que são casadas. Então, a primeira, você tem vivido plenamente a criação divina, as criações divinas, as coisas que Deus criou, ou te falta conhecimento bíblico para isso? A segunda, que está dividida em A e B, para quem não é casado, quais são suas expectativas à luz das Escrituras para a sua futura vida conjugal? E para quem é casado, quais são as suas experiências ao longo da vida conjugal? Não é para a gente ficar falando sobre momentos, uau, é um compartilhamento do tipo assim, olha, eu percebo que realmente a falta de afeto atrapalhou nossa relação, sei lá, sejam livres criativos. E por fim, a partir desse estudo, qual a relevância de Cantares para vocês? Passei do tempo, foi mal, obrigada, gente, é isso aí.